Olá pessoal, tudo bem? Vamos então dar prosseguimento ao nosso trabalho sobre dicas para você realizar cálculos mais rápidos, dicas para você economizar tempo e resolver cálculos de uma maneira mais segura. Tá? O que a gente vai falar agora, nesses momentos iniciais, é sobre alguns números que é muito importante que você grave. Da mesma forma que você gravou a tabuada quando você era mais novo, e gravar a tabuada facilitou o seu trabalho, facilita os seus cálculos hoje em dia. Hoje em dia você sabe que 6 vezes 7 é 42. Você não precisa ficar o tempo todo fazendo essa continha, né? Isso economiza tempo para você. Da mesma forma que você gravou essa tabuada, gravou alguns desses cálculos mais comuns, é importante que você grave algumas outras coisas para facilitar os cálculos do dia a dia. Em primeiro lugar, é interessante que você grave, vou colocar aqui, ó, gravar alguns quadrados. Então é muito importante que você grave quanto que é alguns números elevados ao quadrado, tá? E aí eu vou escrever rapidamente aqui para você também ir montando o seu quadro aí, ó. 1 ao quadrado, você sabe que é 1. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, isso aqui é 9, 4 ao quadrado é 16, 5 ao quadrado, 25, 6 ao quadrado é 36, 7 ao quadrado, 49, 8 ao quadrado é 64, 9 ao quadrado, 81, esses aqui são os principais, mas aí a gente pode continuar. 10 ao quadrado, isso aqui é 100. Né? 11 ao quadrado, isso aqui é 121, 12 ao quadrado, esses aqui aparecem bastante, ó. 12 ao quadrado, 144, aparece muito em prova. 13 ao quadrado é 169, 14 ao quadrado é 196, 15 ao quadrado, aparece bastante também, 225, 16, e por aí vai, ó, 16, 256, vamos escrever rapidamente aqui para você ficar aí com seu quadro. 17, a gente ainda coloca aqui, ó, 289, 18 ao quadrado, esses aqui a frequência já é menor, tá? 17 aparece pouco, 18 aparece pouco, mas se você puder gravar, né, se você puder colocar aí para completar o seu quadro, acho que é sempre bom. 19, 361 também aparece pouco. O 20 já aparece bastante. 20 ao quadrado você tem que saber que é 400, tá? E aí alguns outros que aparecem bastante, uns números maiores aqui, ó. O 25 ao quadrado, 625, esse aqui aparece muito. O 30 ao quadrado também aparece muito, que é o número 900. 40 ao quadrado é outro que aparece muito, aqui é 1600. E o 50 ao quadrado também aparece, é o 2500, tá bom? Então, rapidamente, a gente escreveu aqui alguns quadrados perfeitos que vão te permitir resolver questões de maneira muito fácil. Então, se você tem isso aqui em mente, se você tem esse quadro todo em mente, você chega numa questão, aparece ali raiz de 196, olha, raiz de 196 a princípio parece difícil, mas se você lembra desse quadro, você vem aqui e vê que 196 é 14 ao quadrado. Então esse quadrado corta com essa raiz quadrada, isso aqui dá o resultado 14 e ponto final, tá bom? Você resolve de uma maneira relativamente fácil essas suas raízes, você consegue trabalhar então com bastante agilidade, e aí a questão é, com o tempo, lógico, à medida que você vai trabalhando várias questões que envolvem cálculos, de matemática ou de outras matérias que envolvem cálculos, você vai ver cada vez mais esses números e vai acabar gravando alguns de qualquer forma. Mas se você puder montar esse quadro e bater um olho nele algumas vezes para você tentar gravar o máximo possível desses números aqui, especialmente aqueles que aparecem mais, você pode ganhar um tempinho razoável nas suas questões. Da mesma forma, e aí, na verdade, antes da gente passar para outra coisa, deixa eu te mostrar para você um exemplo de como você trabalha isso. Imagina que você tem o número 2,25 é igual a 1 mais j
ao quadrado. Isso aqui é uma coisa mais comum em questões de matemática financeira, mas a lógica é uma lógica que é importante que você saiba de qualquer forma, porque você pode usar para outras coisas. Olha, 2,25 é igual a 1 mais j ao quadrado. Como é que eu resolvo isso aqui? 2,25 me lembra que número lá do meu quadro? Me lembra, ó, o 225, ó, que eu sei que é 15 ao quadrado. Então vamos forçar o aparecimento de um 225? Vamos lá. 2,25 é 225 dividido por 100. Isso aqui, 1 mais j ao quadrado. Veja que 225 a gente já viu que é 15 ao quadrado, está lá no nosso quadro. E o 100, a gente também sabe que é 10 ao quadrado, na dúvida você pode olhar o nosso quadro também. Agora, nós podemos usar aquela regra básica da álgebra que é tirar a raiz de um lado da equação, eu preciso tirar a raiz do outro lado também. Tudo que eu faço de um lado da igualdade, eu tenho que fazer do outro lado também. E aí, quando eu faço isso, ó, a raiz aqui, ela pode ser colocada dessa maneira, ó. Raiz de 15 ao quadrado dividido por raiz de 10 ao quadrado. Raiz de 15 ao quadrado, ó, o quadrado corta com a raiz. Da mesma forma aqui embaixo também, o quadrado com a raiz e aqui quadrado com a raiz. Fica com 15 dividido por 10 é 1 mais j. 15 dividido por 10 é 1,5. Portanto, fico com 1,5, esse 1 aqui passa para o outro lado subtraindo, menos 1 é igual a j, isso dá 0,5 é igual a j. Se isso aqui for uma taxa de juros, eu vou tentar escrever isso aqui de uma maneira percentual, que é 50 dividido por 100, ou simplesmente 50%. Essa seria a taxa de juros, se isso aqui fosse uma questão de matemática financeira. Mas veja que o importante aqui não é a parte de matemática financeira, mas sim o trabalho que você faz com as suas potências aqui. O trabalho que você faz por saber que 2,25 lembra o número 225, que é um número que você sabe que é um quadrado perfeito, porque 15 ao quadrado é igual a 225. É daí que você parte para resolver de uma maneira rápida uma questão como essa. Tudo bem? Bom, observe o seguinte, da mesma forma que você gravou, que você observou aqui nesse nosso exemplo, que 1,5 ao quadrado é 2,25, que foi o que aconteceu aqui nesse nosso exercício, você pode observar o seguinte, se você pegar o 1,3 ao quadrado, lembre que 13 ao quadrado é 169, né? Então 1,3 ao quadrado, se você quiser fazer por etapas, seria 1,3 ao quadrado, que é o mesmo que 13 décimos ao quadrado, que é 13 ao quadrado, 169, dividido por 10 ao quadrado, que é 100, isso daria 1,69. Então veja que 1,3 ao quadrado é 1,69. Ah, e se você tivesse feito 1,2 ao quadrado? Olha, eu sei que 12 ao quadrado é 144. 144 dividido por 100 é 1,44. Né? Da mesma forma, se eu tiver aqui 1,1 ao quadrado, eu sei que 11 ao quadrado é 121. 121 dividido por 100 é 1,21. Esses números aqui, ó, aparecem muito também em questões de prova, tá? Principalmente em matemática financeira, mas aparecem também em outras questões, em questões de matemática, em questões mesmo de estatística e até mesmo em algumas questões de raciocínio lógico, tá bom? Então é interessante ter isso daqui em mente. E por aí vai, outro exemplo que eu acho que é interessante você gravar, ó, observe, 0,6 ao quadrado. Olha, 0,6 ao quadrado, eu posso fazer, 0,6 é 6 décimos. Isso aqui ao quadrado, 6 ao quadrado é 36. E 10 ao quadrado é 100, isso aqui é 0, fazendo a divisão, né, 0,36. Portanto, aqui, ó, eu sei que 6 ao quadrado é 36, 36 dividido por 100 é 0,36, tá bom? Então você consegue ver que
sabendo aquela nossa tabela de quadrados perfeitos, você consegue extrapolar outros quadrados interessantes aqui, outros quadrados que aparecem volta e meia na prova, principalmente esses quadrados com uma casa decimal, tá bom? Vamos então partir para os cubos perfeitos. A gente vai então colocar aqui, da mesma forma que a gente trabalhou para os quadrados, a gente vai colocar aqui uma tabelinha com os principais números os principais números cuja raiz cúbica é exata, né? Observe o seguinte, 1 elevado ao cubo, que é 1 vezes 1 vezes 1, é 1. 2 ao cubo, que é a mesma coisa, 2 vezes 2 vezes 2, isso aqui é 8. 3 ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3, 27. 4 ao cubo, 64. 5 ao cubo é 125. 6 ao cubo, 216. Podemos parar no 6 ao cubo. Esses aqui são os que mais aparecem. Você sabendo esses aqui, você já tem muito... Na maioria dos casos, isso aqui vai ser suficiente para você, não precisamos sair gravando 7 ao cubo, 8 ao cubo, 9 ao cubo e por aí vai. Esses aqui já são mais do que suficientes. E é lógico, é bom a gente gravar o 10 ao cubo, né? Isso você já sabe que é 10 vezes 10 vezes 10, que é 1000, né? Então aqui você tem uma tabelinha, ó, com seus cubos perfeitos, que vai facilitar também bastante o seu trabalho, em diversas situações isso aqui vai agilizar os cálculos que você precisa fazer, tá bom? Para exemplificar, vamos colocar um exemplo bem enroladinho aqui, ó, raiz cúbica de 0,125. Você vai bater o olho numa raiz cúbica como essa e você vai pensar, olha, se está caindo uma raiz cúbica como essa na minha prova, é porque tem como resolver. Né? É porque é algo que dá para manipular de uma maneira relativamente fácil, senão dificilmente cairia, lógico, de vez em quando aparecem umas questões de prova que a gente não entende como o examinador coloca um cálculo difícil daquele para o aluno fazer, para o candidato fazer. Mas na maioria dos casos não é isso. Se você olha o 0,125, você vai lembrar aqui, ó, lá do 125 que tem na sua tabela, que é 5 ao cubo. E aí você vai tentar forçar a aparecer esse 125. 0,125 é o mesmo do que 125 dividido por 1000. E aí, usando a propriedade das raízes, né, você vai pegar e poder escrever aqui. Isso aqui é raiz cúbica de 125 dividido por raiz cúbica de 1000. E aí você lembra que, ó, 125 é o mesmo que 5 ao cubo. E 1000 é o mesmo que 10 ao cubo. Então, eu posso cortar essa raiz cúbica com esse 3 aqui da minha potência e essa raiz cúbica com esse 3, fico em cima com 5, embaixo com 10. Isso é 5 dividido por 10, 0,5. Esse é o resultado, então, daquela operaçãozinha chata, aquela raiz cúbica de 0,125, que poderia ser um cálculo bem chatinho de fazer, mas que se você lembra da sua tabela aqui, ó, lembra que o 125 é um cubo perfeito, você consegue resolver, tá bom? Vamos então gravar ainda mais algumas informações relevantes, que são as potências de 2. É mais uma tabelinha que te ajuda bastante se você souber. Potências de 2. São números que aparecem muito em prova e que quanto mais deles você souber, mais você vai conseguir bater o olho e ver, olha, isso aqui é uma potência de 2 e a gente vai ver como que você manipula essa potência de 2. Olha, 2 elevado a 0, como qualquer número elevado a 0, é igual a 1. 2 elevado a 1 é 2 uma vez só, que é 2. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. 2 ao cubo é isso aqui vezes 2, então dá 8. 2 à quarta é 16. 2 à quinta, 32. 2 à sexta é 64. 2 à sétima é 128. 2 à oitava é 256. 2 à nona é 512.
2 a décima é 1024. Isso aqui é o que você precisa gravar. Se você ainda quiser, o 2 a 11 de vez em quando aparece, que é o 2048. E o 2 a 12 de vez em quando aparece também, 2 elevado a 12, que é o 4096, tá? Para completar a sua tabelinha aqui, então, você tem aqui até o 2 elevado a 12, se você quiser gravar até aqui. Mas pelo menos até o 2 elevado a 10 é muito importante que você saiba, porque esses números aparecem de vez em quando em prova, e se você souber que aquilo ali, bateu o olho, pô, isso aqui é uma potência de 2, você vai conseguir trabalhar de alguma forma, como a gente vai ver aqui, e resolver sua questão de uma forma mais fácil. Para exemplificar, vamos imaginar que você queira fazer a divisão de 2,56 dividido por 320. O que esses números aqui têm de interessante? Olha, 2,56 me lembra na minha tabela o meu 256. E 320 me faz lembrar do 32 que eu tenho na minha tabela. Vou tentar fazer esses números aparecerem. Olha, 2,56 é 256 dividido por 100. E 320 é 32 vezes 10. Então eu posso vir aqui, olha, 256, na minha tabela eu vejo que isso é 2 à oitava. Então vou substituir aqui por 2 à oitava dividido por 100. E embaixo, o 32 eu vejo na minha tabela, que é o 2 à quinta, ó. 32 é 2 à quinta. 2 à quinta vezes 10. Portanto, escrevendo de uma maneira melhor isso aqui, eu fico com 2 à oitava dividido por 100, e isso aqui tudo dividido por 2 à quinta vezes 10. Você pode escrever assim, isso aqui vai ser 2 à oitava dividido por 100, vezes o inverso disso aqui. O inverso disso aqui é o quê? É 1 dividido por 2 à quinta vezes 10. E aí você já, como isso aqui tudo é multiplicação, esse 2 à quinta você pode dividir aqui com 2 à oitava, isso dá 2 elevado a 8 menos 5, né? E embaixo eu tenho 100 vezes 10, 100 vezes 10 é 1000. Então, 2 à oitava, 8 menos 5, isso aqui é igual a 3. 2 ao cubo, a gente já sabe que é 8. 8 dividido por 1000, 0,008. Veja que é só mudar a vírgula em 3 casas decimais para a minha esquerda, tá bom? Então, o resultado dessa operação é 0,08. Veja que foi uma conta relativamente fácil de fazer, porque eu bati o olho e vi que eu tinha alguns números aqui que me lembraram potências de 2 que eu tenho lá na minha tabela, e com isso eu manipulei os números para fazer aparecer aquelas potências de 2 e eu poder utilizar elas e resolver o meu cálculo de um jeito mais fácil. Tudo bem? Vamos ver mais um pouquinho então, agora uma nova dica, e agora a gente vai deixar então essas dicas que envolviam gravar números, gravar tabelas de números, e vamos voltar então para algumas dicas envolvendo manipulação mesmo de números. A gente vai falar sobre uma coisa muito importante, que é o desmembramento. Desmembramento de números na multiplicação. Então, como que a gente faz multiplicações utilizando o desmembramento, que em outras palavras é utilizar aquela chamada propriedade distributiva da multiplicação. Observa o seguinte, suponha que você tem 15 vezes 2 mais 3. Você pode fazer isso aqui basicamente de duas formas. Você pode somar o 2 mais 3, isso dá 5, aí você vai fazer 15 vezes 5. Isso é uma forma de fazer a conta. E você pode fazer a chamada propriedade distributiva, que é fazer 15 vezes 2 mais 15 vezes 5. 15 vezes 2 mais 15 vezes 5. 5 não, 15 vezes 3. É isso que você pode fazer, são as duas possibilidades que você tem. Qual delas você vai escolher? Aquela que você achar mais interessante. Aquela que, no caso concreto, no cálculo que você estiver fazendo, parecer ser a mais fácil de resolver.
É importante que você saiba fazer das duas formas, justamente para você ter a opção, para você poder escolher aquela que parece ser mais conveniente. Então vamos lá. Imagina agora que a gente quer fazer o cálculo 163 vezes 10,5. Se eu quero fazer esse cálculo, eu posso lembrar daquela minha propriedade distributiva e observar que 10,5 é o mesmo que 10 mais 0,5. Portanto, eu posso usar a minha propriedade distributiva e fazer 163 vezes 10 mais 163 vezes 0,5. Isso é 163 vezes 10, eu já vou fazer a multiplicação, é 1.630. Mais 163 vezes 10 vezes 0,5, eu já sei que 0,5 é 1 meio. Então, isso aqui é 163 vezes 1 meio, ou seja, 163 dividido por 2. Portanto, isso aqui é 1.630, mais 163 dividido por 2 é 81,5. E aí é só eu fazer essa soma. Essa soma aqui vai me dar o resultado 1.711,5. Tudo bem? Então, veja que o nosso cálculo original, que era 163 vezes 10,5, esse cálculo aqui, ele poderia te dar algum trabalho aí, dependendo da maneira que você resolvesse fazer. Mas, se você lembrar que você pode fazer essa separação, esse desmembramento aqui do 10,5 em 10 mais 0,5, se você lembrar que você pode fazer isso, fica bem mais fácil o seu trabalho. Você pode multiplicar por 10 e depois somar a multiplicação com 0,5, que nesse caso aqui a gente tem que lembrar também que 0,5 é 1 meio, ou seja, só dividir por 2, tá bom? É uma forma de você trabalhar o desmembramento na multiplicação. E a gente pode praticar isso daí fazendo então mais alguns cálculos. Vamos imaginar, por exemplo, que a gente quer fazer 1.521 vezes 21,25. Como que a gente faz essa conta? A gente pode aqui usar aquele mesmo artifício de desmembrar os números. A gente pode observar, por exemplo, que o 21,5 é 20 mais 1 mais 0,25. Veja que isso aqui realmente é 21,25. Eu simplesmente peguei o 21,25 e explodi ele em alguns números. E por que eu fiz isso? Porque eu tentei explodir em números que me parecem convenientes para a operação. Eu fico com 1.521 vezes 20, mais 1.521, veja que eu estou usando a propriedade distributiva, 1.521 vezes 1, mais 1.521 vezes 0,25. Olha, 1.521 vezes 20, aqui eu posso observar que 20 é 2 vezes 10. 1.521 vezes 1, eu já posso até tirar isso aqui porque é simplesmente 1.521. E a gente já sabe que multiplicar por 0,25 é o mesmo que dividir por 4, afinal, 0,25 é 1/4. Então, eu fico, olha, 1.521 vezes 2 é 3.042, é só o dobro aqui. Vezes 10, esse vezes 10 é facinho, é simplesmente colocar um zero a mais aqui. Então, fico com 30.420, mais 1.521, mais 1.521 dividido por 4 é só dividir duas vezes por 2. A primeira divisão por 2 aqui vai me dar 760,5 e dividindo por 2 de novo, eu tenho 380,25. Então, fico com 380,25. Agora, eu posso simplesmente somar esses resultados aqui. 30.420, 1.521 e 380,25. Isso aqui vai me dar 25 no resultado. Vai me dar aqui 1, 2 mais 2 é 4, 4 com 8, 12 vai 1, 5 com 5, 10, com 3, 13 vai 1,
1 mais 1, 2, e o 3 fica aqui. Então, esse é o meu resultado, 32.321,25. Tudo bem? Essa, então, é uma forma de você fazer a conta. Esse aqui é um cálculo que realmente é trabalhoso de qualquer forma, mas o importante é você observar como que você pode pegar um número e desmembrar ele para fazer um cálculo que seja mais conveniente, tá? Vamos ver mais um exemplo para a gente praticar. Digamos que você queira fazer 856,8 vezes 19,75. Aqui é interessante porque você vai ver que você pode fazer o seu desmembramento de algumas formas alternativas. Você pode observar que o 19,75 é, na verdade, 20 menos 0,25. Né? Se você fizer isso, isso dá 19,75. Então, você pode escrever 856,8 vezes 20 menos 0,25. E aí você vai ter, primeiro, 856,8 vezes 20, que por sua vez é vezes 2 vezes 10, menos 856,8 vezes 0,25. 856,8 vezes 0,25 a gente já sabe que é o mesmo que dividir por 4. Então, já vou colocar aqui dividindo por 4. Olha, 856,8. Posso multiplicar primeiro por 10? Porque aí quando eu multiplico por 10 eu acabo com a casa decimal. Ó. Fico com 8.568. Isso aqui vezes 2 é 17.136. E por sua vez, 856,8 dividido por 4, veja aqui, ó, esse 0,8 dividido por 4, eu posso dividir duas vezes por 2, né? Uma primeira divisão por 2 aqui, isso aqui vai me dar 428,4. E dividindo mais uma vez por 2, isso vai me dar 214,2. Então, posso colocar aqui menos 214,2. Essa subtração aqui me dá 16.921,8. Tudo bem? Então, veja que a gente tem aqui uma forma diferente de você fazer esse cálculo, essa multiplicação, desde que você bata o olho, olha, 19,75, eu posso desmembrar isso aqui em 20 menos 0,25 e daí é só aplicar a propriedade distributiva da multiplicação. Esse é o desmembramento que a gente faz para facilitar os nossos cálculos. Bom, pessoal, então é isso, eu fico por aqui e a gente se vê numa próxima oportunidade para a gente dar continuidade a esse trabalho. Um abraço.